Você está ouvindo o Grêmio Resiste, o podcast feito para os estudantes do IFMT Campus Tangará da Serra. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Este é o episódio de apresentação do Grêmio Resiste, um espaço criado para a gente conversar sobre o que é ser estudante e como participar da vida escolar de um jeito que ela faça sentido. Antes de tudo, é importante avisar. Esse podcast é um produto educacional fruto de uma pesquisa do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, do Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT Campus Cuiabá, Octaíde Jorge da Silva. Tem como objetivo principal estimular o debate sobre o Grêmio Estudantil e contribuir com a formação política dos estudantes. Tá, mas por que um podcast? Não podia ser uma dancinha bem legal? Porque a fala já é um ato político. Quando os estudantes compartilham suas experiências, suas reflexões e seus sonhos, eles também estão construindo conhecimento. O podcast é só a nossa ferramenta para colocar essas vozes em circulação. Nessa série de episódios, vamos falar sobre o que é um Grêmio Estudantil, como ele funciona, quais desafios ele enfrenta, como ele pode ser mais ativo e representativo. Vamos entender também como a juventude se organiza, como participa e como pode mudar o mundo, começando pela escola. Então, você vai ouvir aqui falas de quem já participou do Grêmio, relatos do grupo focal realizado no nosso campus, além de análises sobre documentos importantes da trajetória dos Grêmios estudantis. Bora lá? Desde que o mundo é mundo, a gente vive e sobrevive porque estivemos organizados em grupos. Mais tarde, a gente começa a chamar alguns grupos com determinados objetivos de instituições. Todas essas instituições têm regras de funcionamento, hierarquias, constroem hábitos e fazem parte de quem nós somos. Por exemplo, a família é uma instituição, tenho regras em casa e ela faz parte de quem eu sou. A igreja é uma instituição. Lá tem suas regras específicas e isso também faz parte de quem eu sou, e assim por diante. A escola também é uma instituição. Também tem sua organização própria e também faz parte de quem eu sou. Não é à toa que sempre colocamos o @ do IF na bio do Instagram. Mas sabe de que todos esses grupos precisam para poder funcionar dia após dia, ano após ano, década após década? De pessoas. Nesse caso, essas pessoas aí somos nós. E nós somos os protagonistas da escola do nosso tempo. Afinal de contas, a gente estuda para construir o futuro da gente e sempre fica um legado nosso na escola. Letras iniciais em uma árvore, um rabisco misterioso no banheiro, uma cápsula do tempo ou algo que mudou porque eu estive lá. Assim como a escola deixa marcas profundas em quem a gente se torna pelas experiências que ela oportuniza e pelas pessoas que a gente conhece. Ao longo dos outros tempos, os estudantes foram construindo a escola do futuro deles, deixando o legado deles. Legado esse que só existe porque eles estavam lá e fizeram acontecer. Mudaram regras injustas, reclamaram de situações que não faziam sentido, ouviram as músicas que eles escolhiam no intervalo, fizeram a escola acompanhar o tempo dos estudantes. Os nossos pais já foram jovens, já foram estudantes. Os nossos professores que hoje nos pedem calma, eles também já foram estudantes. Eles todos já se rebelaram contra alguma coisa. E assim fizeram o mundo andar, desde que o mundo é mundo. Agora que já entendemos quem são os protagonistas da nossa história, em um lugar feito para construirmos o nosso futuro, é importante saber como os estudantes de antes fizeram para encontrarmos a escola em que estamos hoje. Você já ouviu falar em Grêmio Estudantil? Talvez já tenha visto o pessoal do Grêmio organizando eventos, campanhas ou representando os alunos. Mas o que é exatamente esse Grêmio Estudantil? Por que ele existe e, principalmente, o que ele tem a ver com democracia? Para entender a importância do Grêmio, precisamos olhar para o movimento estudantil no Brasil. A organização estudantil começou ainda no século XX, com atividades recreativas e culturais, mas foi ganhando força e conteúdo político, especialmente depois da Revolução de 1930. Desde a fundação da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em 1937, e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, em 1948,
os estudantes vêm se organizando para lutar por uma educação de qualidade, por mais direitos e por mais espaços de participação. Toda essa história de movimento estudantil começou bem antes disso. De acordo com o pesquisador Arthur Poerner, lá em 1710, estudantes do Rio de Janeiro enfrentaram soldados franceses. Em 1852, os estudantes ajudaram a fundar a Sociedade Abolicionista 2 de Julho, que foi uma entidade que lutou pelo fim da escravidão. Próximo dos anos de 1950, a juventude brasileira liderou a campanha O Petróleo é Nosso, defendendo que o petróleo do Brasil fosse explorado pelo próprio povo. E mais recentemente, entre 2015 e 2016, nós observamos um movimento bem importante que foi o das ocupações das escolas. Nesse período, estudantes de todo o Brasil se organizaram contra o fechamento de unidades, contra a reforma do ensino médio e contra a PEC do teto de gastos, que era uma proposta de emenda à Constituição que estabelecia um limite, um teto, um congelamento de investimentos em diversas áreas do governo. Autores como Groppo e Silveira dizem que essas ocupações não foram só um protesto, elas foram um espaço de aprendizado político para esses estudantes. E assim a gente encerra esse primeiro episódio do Grêmio Resiste. Eu sou a Sara da Silva Soares e agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Continue com a gente nos próximos episódios para entender um pouco mais sobre o Grêmio Estudantil.